Sejam todos muito bem-vindos ao programa Controverso. Recentemente, a Câmara Municipal de Goiânia aprovou uma lei que proíbe a comercialização de animais domésticos. O escopo principal, o motivo principal é o combate aos maus tratos. E é por isso que o programa de hoje ele fala de bem-estar animal, criação e comércio. Para podermos conversar sobre isso, nós convidamos o advogado, representante da Kennel do Estado de Goiás, que é a Associação de Canis e Criadores, Dr. Cristiano Melo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Giovanni, pelo convite. E hoje eu espero que nós possamos elucidar alguns fatos e desmistificar o teor dessa lei. Doutor Cristiano, esse projeto de lei é de 2018, né? Isso. A sua equipe havia entrado em contato com o nosso programa, na época eu estava até em outra emissora, já para discutir essa questão. Essa discussão já está em pauta há bastante tempo. Certamente. Em 2018, nós tivemos conhecimento disso aí, eu procurei o autor para poder mostrar que havia uma série de equívocos jurídicos e até mesmo que o projeto, da forma que ele queria, não resolveria a questão da violência, mas causaria a extinção de raças. O que a Câmara Municipal realmente quer proteger? Qual é o bem jurídico, o bem social que ela quer promover com essa legislação? Olha, eu vejo que a intenção é boa, que é combater os maus tratos e fomentar a adoção. Eu me lembro que naquela época teve muitas reportagens demonstrando realmente sofrimento de cães, acondicionamento de forma muito agressiva. Isso motivou emocionalmente a população. Teria sido esse o mote? Eu vejo o seguinte, tem uma questão ideológica e realmente existem os maus tratos. O problema é que o legislador ele só mostrou o lado ruim da moeda, ele só mostrou a questão de abandono, de sofrimento e deixou de explorar o lado bom, que é o lado de melhoramento genético, de cães de trabalho e tal. Ele deixou esse lado. Melhoramento genético, bons tratos, saúde animal. Para conversar sobre isso e ajudar a enriquecer o programa de hoje, nós convidamos a médica veterinária, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, doutora Ingrid Ataide. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, agradeço o convite. É uma oportunidade excelente de falar sobre bem-estar, falar sobre animais, esclarecer as pessoas sobre o que é ter um animal de estimação e a sua responsabilidade ao adquiri-lo. Doutora, a senhora foi convidada pela riqueza da senhora, não só do conhecimento técnico, veterinário, médico, clínico, né? Mas também porque a senhora tem um profundo conhecimento da aplicação legal de regulamentações. A senhora pode falar um pouco da experiência da senhora no Conselho de Medicina Veterinária? Bom, além de trabalhar com clínicas de pequenos animais e comportamento já há muitos anos, ministrar cursos nessa área, também sou presidente da Comissão Estadual de Medicina Veterinária Legal do Estado de Goiás e membro da Comissão de Medicina Veterinária Legal do Conselho Federal. E nós trabalhamos essa questão de legislação, o ponto de vista do animal, do bem-estar do animal nessa legislação, como evitar maus tratos e as responsabilidades aí de todos os envolvidos. O problema principal, doutora, dessa tentativa da Câmara de tentar trazer algum benefício é porque ela não faz regulamentação e só uma proibição isolada? Não apenas uma proibição isolada, mas para se falar até em regulamentação é preciso entender o impacto disso para os animais, entender o contexto em que essa lei foi desenvolvida, esse projeto de lei neste momento foi desenvolvido. Então, qual era a ideia inicial, o que está sendo aprovado e o quão aberto ele fica aí para determinadas emendas, enfim. Se você quer falar em resguardar o bem-estar animal, é preciso abordar os pontos chaves do bem-estar. Doutor Cristiano Melo, o telespectador internauta que já está nos acompanhando, ele deve estar se perguntando, afinal de contas, que lei é essa? Porque eu garanto que muita gente não sabe. O senhor quer explicar para a gente o que já foi aprovado até agora e o que exatamente essa lei, na prática, vai proporcionar? Em 2018, o projeto inicial, ele tentava
proibir a comercialização de pets aqui no estado de Goiás com menos de 8 meses. Nós tivemos uma conversa com o vereador Zander, explicamos para ele que isso seria inviável. Porque um cachorro com 8 meses, ele já adquiriu laços com o criador. Então, passar esse cachorro para o futuro comprador geraria, com certeza, algum tipo de trauma, ruptura. E mostramos também que, em algumas raças, isso é inviável. Não tem como você vender um fila, um Rottweiler, um cão de grande porte, com 8 meses. Ele falou que o projeto ia ser reorganizado, que nós seríamos chamados para o debate, o que não aconteceu. E agora, recentemente, voltou à tona o projeto, onde só foram ouvidas protetoras. O Kênio ficou à margem desse debate. E acho que não existe uma lei que abrange tantas categorias, deixando uma das principais categorias à margem do debate. Isso, ao meu ver, foi um grande equívoco desse projeto e que causou toda essa celeuma. Hoje, eu vejo que o escopo desse projeto é proibir a comercialização de pets na Castelo Branco. Pelo menos foi isso que o vereador deixou claro na nossa última conversa. Não, na verdade, eu quero proibir a comercialização na Castelo Branco, porque lá os animais são submetidos a condições de maus tratos. Final de semana, quando aquilo está fechado, temperaturas elevadíssimas, e eles certamente estão sem alimentação, sem condição mínima, o que eu concordo. Mas o que eu vejo defina parâmetros, estipule, então, o que são essas condições, e não a proibição de cara. O legislador está sendo preguiçoso ao não criar parâmetros para a criação. O legislador ele está tirando do poder público municipal a obrigação de fiscalizar, de determinar, de estipular a forma dessa criação e da comercialização acontecer, e está simplesmente proibindo. Doutor, vamos entender de maneira bem prática mesmo. Se por acaso o prefeito sancionar a lei como ela está, agora, nesse momento, qual que é o impacto que o cidadão vai perceber de pronto? Primeiro, a proibição da criação, da venda, da comercialização desses animais em pet shops e casas agropecuárias. Então, hoje eu vou andar ali no setor universitário, em frente ali à Casa da Lavoura, tem um pet shop em frente, tem ali os puppets, né, os pets, os cachorrinhos. Ali eu não vou comprar lá. Não. Tem um shopping, tipo... Eu acho que até na rodoviária, não sei se ainda tem isso lá ainda, que vende lá os animaizinhos também, não vou poder comprar. Proibido. Certo. Vou poder comprar num canil? Sim. A lei permite a venda comercial. O senhor é criador, né? Sou criador de bulldog francês. Vamos fazer um marketing aqui para o senhor. Qual que é o nome do criatório do senhor? Canil Ruande, bulldog francês. Ruande. Isso. Qual a diferença de um canil por um criatório de cachorros, de cães, de animais? O que se espera de um canil é que ele tenha foco em melhoramento genético, que ele tenha foco em manutenção do padrão e que ele tenha como foco principal que esses animais sejam criados em condições de bem-estar e que eles sejam psicologicamente saudáveis. E o criador? Se espera de um canil. Um criador não regulamentado, não filiado a uma entidade, a gente não espera nada deles. Por quê? Porque geralmente eles estão na clandestinidade. É esse criador que é o que eles chamam de fábrica de filhotes? Fábrica de filhote. Mas a associação do senhor não é de canis e criadores? Não, a associação, esse criador que o Kennel Clube trata, são pessoas que fazem registros eventuais. Por exemplo, a pessoa tem um casal em casa, mas quer que aquele casal seja regularizado. Aí ele tem direito a fazer 3 registros. Isso que é a diferença. 3 registros é 3 registros, 3 animais de ninhadas. 3 registros de ninhadas. Uma linhagem comprovada, né? Justamente. Doutora, pegando esse gancho, como que o Conselho de Medicina Veterinária, ele monitora, ele tem algum padrão de fiscalização para isso? Visto que obrigatoriamente tem que ter um profissional veterinário, não é isso? Ou não é obrigatório? Hoje não é obrigatório. Se for aprovada a lei, eles querem registro municipal, registro federal e a presença de um responsável. Isso não seria positivo? Pelo menos esse aspecto da lei? Com relação aos registros, não, porque o Bolsonaro acabou de aprovar uma medida onde isenta o microempresário de ter registro municipal. Então, é uma incoerência. Como que o MEI não precisa mais ter o alvará
E o canil que é um pequeno vai ter que ter alvará. Mas aí eu volto, então, na medicina veterinária. Havendo regulamentação... Veja bem, uma coisa é eu poder abrir uma microempresa, eu poder ter uma atividade comercial, uma atividade, seja ela qual for, né, e poder abri-la. A outra questão é que essa atividade tem uma regulamentação municipal que eu tenho que atender. Eu acho totalmente compatível. O que a senhora, como a senhora vê essa obrigatoriedade da presença do médico veterinário? Vamos primeiro falar sobre o Conselho de Medicina Veterinária, que foi o primeiro ponto de pergunta. O Conselho de Medicina Veterinária ele serve para normatizar e regulamentar a profissão do médico veterinário e do zootecnista e servir de órgão de referência para a sociedade. Então, assim, pode garantir que desde os cuidados com os animais sejam prestados de maneira adequada, até os cuidados com alimentos, saúde única, vários aspectos. Trazendo para esse aspecto dos fiscalização animais. Não, doutora? Fiscalização dos médicos veterinários. Das condições de trabalho do médico veterinário. Por exemplo, se a clínica oferece todo o atendimento que o animal precisa receber, se o responsável técnico está exercendo a sua função, se em um determinado supermercado os alimentos são acondicionados da maneira correta, em todas as áreas de atuação do médico veterinário, ou no caso do zootecnista, que não entra bem nessa questão aqui de saúde, né, de sanidade. Então o conselho tem essa função. Quando a gente fala no animal, hoje, o animal é responsabilidade, o bem-estar do animal é responsabilidade do Estado. Então, quando o Estado tenta legislar, seja municipalmente, estadual ou federal, em qualquer desses níveis, quando ele tenta legislar, é para garantir o bem-estar do animal. A gente tem a Lei 9.605 de crimes ambientais, que ela é bastante madura, se for comparar com outros países, nesse sentido de responsabilizar pessoas físicas e jurídicas pelo bem-estar animal, ou puni-las nos casos de maus tratos. Então, quando se tenta legislar e falar que precisa de um médico veterinário responsável técnico, o próprio doutor Cristiano falou, o que esse criador tem que se preocupar? Com o melhoramento genético, com a saúde do animal, com o desenvolvimento etológico, que é o psicológico do animal. Quem é o profissional que pode se responsabilizar por isso? É o médico veterinário. Então, o responsável técnico ele vai dar essa orientação no canil, ele vai chegar e vai observar se o espaço é adequado, se o piso é adequado, se a alimentação está sendo adequada, se é um calendário profilático adequado, se estes animais que estão se reproduzindo têm uma linhagem compatível. Essas raças, especialmente essas raças que estão na moda, muitas têm vários problemas genéticos, então é preciso acompanhar se um filhote da ninhada apresentou um problema, tentar observar de qual dos lados veio e tirar esse animal da linha de reprodução. Então, para que a gente consiga ter este animal de qualidade, que vai para casa da pessoa não só para trazer o prazer a essa família, mas ter uma vida que vale a pena ser vivida, porque hoje o conceito de bem-estar animal é uma vida que vale a pena ser vivida. Para que a gente possa assegurar isso, você realmente precisa da orientação de um médico veterinário. Doutora, e o bem-estar animal é o tema principal que eu gostaria de conversar no próximo bloco, ok? Ok. E você permanece conosco, você está no lugar certo. De volta ao programa Controverso, estamos conversando sobre bem-estar animal, criação e comércio. Doutor Cristiano, quando nós interrompemos o primeiro bloco, estávamos conversando exatamente sobre esse bem-estar animal. Esse bem-estar animal, o combate aos maus tratos, ele é o grande centro dessa lei? E se ele é o grande centro dessa lei, por que é que os canis estão contra? Na verdade, o discurso do legislador é esse, até porque nós estamos em período eleitoral. Mas o que o legislador tem em mente mesmo desde o primeiro projeto é proibir a venda e comercialização de animais. Mas por que proibir a venda? Ela é errada, ela é ruim, ela é mal feita? Porque na cabeça do legislador, ele acredita que se for proibida a venda,
essas pessoas que querem comprar animais específicos, com finalidades específicas, eles passarão a adotar, o que é um grande equívoco. Porque o criador, quando ele opta por uma raça, ele opta por desenvolver um animal com uma finalidade específica, seja companhia, seja trabalho, seja guarda, não importa. E o que o legislador pensa, às vezes por falta de conhecimento, por falta até do debate, é que ao proibir a criação, ele vai estimular a adoção, que é um grande equívoco. Não funciona? Por exemplo, eu não posso comprar, não tenho onde comprar, estou louco para ter um cachorro e vou então procurar quem é que está dando o cachorro. Aí você, teoricamente, você procuraria um ponto de adoção. Sim. Mas não, você vai acabar procurando um canil clandestino, porque você não vai deixar de querer um animal com aquelas características. Com aquela cor que combina, hoje em dia tem muito disso que combina com meus meninos, que combina com o meu sofá, não é? Tem essa coisa estética da beleza. Além da questão estética, tem a questão funcional. Então você vai procurar... Eu quero um cão de guarda, eu quero um cão bravo. Justamente. Para botar medo, né? Para botar temor. Você vai procurar um criador daquela raça específica. E da forma que o legislador está querendo... Você vai procurar um criador. Doutora, essa relação subjetiva que as pessoas estão querendo ter com os animais, mas com valor mais estético, e o valor mais para atender uma determinada expectativa pessoal das suas vidas. Isso é uma relação salutar com o seu animal de estimação, com esse conceito moderno de tutoria, eu não sou mais dono de animal, eu sou um tutor. O que a senhora me fala sobre isso? Bom, nós estamos em um momento aí com várias vertentes sobre possuir um animal. A gente não pode falar em possuir porque é uma vida. Juridicamente, no Brasil, ainda é possuir. É um semovente, né? Mas nós já estamos aí em um movimento que vários legisladores já entendem que, sendo uma vida, exige um respeito diferente, não pode ser tratado como coisa. A gente já tem guarda compartilhada de animais. A questão é, qual o seu motivo para ter um animal? Essa é a grande pergunta. Então, converse primeiro com um profissional que compreenda. E aí veja, pelo seu estilo de vida, qual espécie é mais adequada, um cão ou um gato? E quais os prós ou contras de cada raça ou não raça definida, ou adoção. Então, se você simplesmente quer uma companhia e você tem um espaço determinado, você não pode ter surpresa de saber qual tamanho esse animal vai ter. Se você adotar um animal já adulto, você já sabe o tamanho dele, você já sabe o temperamento. Ou se você comprar um animal que seja aí de raça, de um padrão genético bem selecionado, você também sabe qual é o tamanho dele, qual é o temperamento. O problema é que quando você não tem um criador sério, você tem esses que estão fazendo aí pequenas misturas, você compra um animal pensando que ele vai ter um tamanho e um temperamento e quando ele cresce é uma surpresa. Então tem benefícios em adotar e tem benefícios em comprar, especialmente quando você tem uma necessidade determinada, às vezes de trabalho para esse animal, então você pode precisar de um animal de uma raça pura, mas aí mais uma vez, você não pode comprar em qualquer lugar e de qualquer maneira, você precisa escolher de algum lugar. Dois temas, comprar em qualquer lugar, comprar de qualquer maneira e como que as raças são cuidadas e criadas e chegam até nós. Doutor Cristiano, eu me lembro quando há uns 10 anos atrás eu fiquei sabendo que o senhor criava cachorro. E eu venho daquela tradição antiga, do Vila Novense, cachorro a gente ganhava de um amigo, né? E eu ligo e quando eu recebo o preço do cachorro, eu achei que o senhor era até um inimigo, querendo me explorar. E aí o senhor, com muita paciência, o senhor teve ali algumas horas me explicando qual é a função de um canil e etc. O senhor poderia explicar exatamente qual é a importância do canil, a importância dos criadores, a importância do cuidado da raça e assim por diante? Eu vejo que os canis têm como principal função a manutenção de raças. Manutenção e desenvolvimento de raças. E no que consiste esse desenvolvimento? É o que a doutora Ingrid falou perfeitamente. Em raças que vivam sob condições de bem-estar, que desenvolvam segundo o padrão, atendendo características físicas e psicológicas. São raças que, quando saem do meu canil e vão para sua casa, você já sabe o que você está comprando e o que aquilo vai virar. Então, você sabe a funcionalidade daquilo ali. Então, o Kennel Club, a função que o Kennel até deve melhorar nesse aspecto, é uma função de promover o fomento dessas raças
mas desde que só permaneçam no Kennel Club os criadores que trabalham de acordo com princípios éticos. Então não é mera especulação financeira, comercial? Só para você ter uma ideia, no fechamento do ano, eu que tenho um canil, eu nunca consegui ter lucro. Os seus outros colegas, as pessoas, isso é uma regra? Eu acho mais um prazer de criar e vender para a subsistência do grupo? Nós temos quase que uma competição interna para ver quem consegue se aproximar mais do padrão da raça. Pelo menos no meu grupo de convivência, nós buscamos o cachorro mais perfeito, mais próximo do ideal para uma família, tal. O que eu vejo que ganha dinheiro quem explora. Não que vender, comercializar cachorro é algo proibido, é algo negativo. Você pode fazer isso bem feito e obter resultados. Mas, no geral, os canis têm criação artesanal. São criações pequenas, que o custo é muito alto. Então, o proprietário trata aquilo muito mais como um hobby, que precisa se autossustentar. E a forma de dispor dessa raça que você criou, que você cuidou e etc., ela é feita... Antes de você responder isso, doutora, como que é, para esses criadores, essa pessoa que tem esse cuidado, como que é a maneira ideal para ele fazer a disposição comercial desse pet, desse animal de estimação? Dessa raça, seja ele um canil, seja ele um... Eu estou aprendendo essa palavra ainda. Um canis ou um gatis, né? Porque geralmente é os animais que são criados aqui em Goiás. Certo. A reflexão é muito mais complexa. Esse criador artesanal, esse criador que tem esse compromisso, ele tem animais caros. Porque ele tem reprodutores caros, ele usa uma boa alimentação, ele tem um acompanhamento genético, acompanhamento do médico veterinário. Se esse animal não tem condições de continuar se reproduzindo... Doutora, isso, pelo fato de ser caro, não quer dizer que seja uma coisa elitista, por si só. Ele tem um custo. É só porque é um objetivo. Ele tem um custo. É como uma pessoa que quer um carro muito bom, não é? É preciso entender que mesmo o canil de adoção, quem tem os animais para adoção, ou quem cria para vender, ele não é ali um passador de animais. Ele não é ali um cafetão de animais. Se é uma pessoa que simplesmente sai cruzando e vendendo, ele vai vender em qualquer esquina, de qualquer maneira, em qualquer temperatura. Ele não está se preocupando com o animal, mas com o que ele ganha. Agora, seja num abrigo, as pessoas nesse abrigo, elas trabalham com esses cães que vão ser adotados, que tiveram aí problemas de vínculos sérios. Então elas trabalham para que esses animais consigam se adaptar a uma família. E o criador, o bom criador, ele também trabalha em ter os melhores reprodutores para ter bons filhotes, desmamá-los, né, separá-los da ninhada na idade certa, entregar numa idade adequada, e nesse meio tempo ele não fica lá parado, ele está ensinando os primeiros cuidados desse animal, as primeiras noções que esse animal vai ter que ter quando chegar na casa do cliente. Então ele não está ali passando tempo com o animal, ele está fazendo um trabalho. Esse é o tipo de criador que não vai colocar o animal dele em qualquer esquina, não vai colocar o animal dele passando sede, fome. Esse é um criador que as pessoas realmente vão atrás. Às vezes elas deixam de comprar em Goiânia, elas compram em outro estado, elas compram fora do Brasil. Eu tenho muitos clientes que compram animais fora do Brasil. Eu vendo, só esse ano passado foram 14 cães para os Estados Unidos. Esse ano já foram 6. Então o problema não é vender. É o que você está oferecendo e como você está vendendo. Há vários outros projetos de leis, no âmbito da Câmara também, enfim, falando sobre venda, regulamentando venda. Então o problema não é esse, a intenção inclusive é muito boa. É evitar que essas pessoas que exploram animais vendam de uma maneira em que esse animal não tenha bem-estar. Doutora, o problema é fechar para quem faz um trabalho sério. Então vamos deixar o nosso telespectador, o nosso internauta um pouco mais consciente do outro lado da moeda, porque até agora só estamos mostrando o lado bonito. Como é que é o lado feio? Vou começar por você, Cristiano Mello. Como é que é o lado feio do negócio? Primeiro, ausência total de compromisso com o padrão da raça. As pessoas costumam confundir padrão com estética. Não é só estética. O padrão da raça é funcionalidade, é saúde, é emocional, é tudo isso. Me perdoa, eu preciso fazer uma parte aqui. É a pessoa que fala assim: eu quero esse animal, mas eu queria ele bem menor. Eu acho ele lindo, mas eu quero pequenininho.
está fora do padrão da raça, mas vão cruzar até conseguir um pequenininho que vai ter um monte de problemas, um monte de doenças. O criador mesmo vai falar, o padrão é esse, é desse tamanho, é com esse peso. Desculpa, mas eu precisava pontuar isso. Esse tipo de pessoa que busca isso daí também é um fomentador dos problemas das raças. Às vezes ele vai formando e a questão óssea não é compatível com o tipo, né? Vários problemas. Eu vi ele é tipo um bulldog, mas parece que ele não dá conta de se sustentar na pata. A impressão que eu tenho do cachorro andando é que ele quase que se arrasta. Fiquei com dó do cachorro. O American Bully. Eles estão, por conta de mercado, eles estão reduzindo tanto o cachorro que ele está ficando todo torto. Chega a ser um absurdo. Não que todos os criadores... É sempre importante falar. Quando a gente cita uma raça, a gente não está falando de todos os criadores. Nós estamos falando de alguns criadores específicos. Mas como você me perguntou o que seria uma boa criação, uma boa criação ela é baseada em princípios éticos. A gente não vende para qualquer pessoa, não vende. Se você perceber que essa pessoa... quando eu percebo que uma pessoa quer comprar um filhote meu para fins de reprodução, eu já não quero vender para aquela pessoa. Só se ela tiver um canil regularizado. E o filhote seu sai com quanto tempo sai o seu filhote? Maravilha. Meus filhotes saem do canil com 90 dias e eu sou um defensor ferrenho que os animais só saiam do canil, animais de pequeno e médio porte, só saiam dos canis após a 3ª dose de vacina. Raças grandes, eu acho que tem que ter uma exceção. 60, 66 dias, até 70, porque depois fica inviável o comércio. Mas raças pequenas, eu acho que menos de 90 dias é um crime, porque esse animal não vai estar socializado. Então eu acredito muito na importância da socialização, principalmente de cães de companhia, com idosos, com crianças. Por quê? Porque eu quero que esse cachorro atenda uma finalidade específica, de ser o companheiro da pessoa que está... O que a senhora acha, doutora Ingrid? A data certa de saída? Sim, a gente fala certo. Aí entre 5 a 8 semanas é a fase ideal. A partir de 8 semanas, esse animal já começa a ter o que a gente chama de vergonha, seria o medo. Então ele já começa a não conseguir encarar situações novas de uma boa maneira. E se você retirá-lo aí antes de 5, 6 semanas, normalmente ele não teve aquela separação gradual da ninhada, ele ainda tinha ali uma unidade funcional e ele de repente é retirado. Então esse animal tem grande chance de ter um transtorno de ansiedade. Agora, nesse período que ele está lá, ele não está solto. É o período chave nessas semanas de sociabilização. Então ele tem que ser apresentado a pessoas diferentes, estímulos, sons. Doutora, eu estou com 53 anos. Eu passei minha vida inteira vendo os cachorros que eram doados assim que desmamava. E às vezes desmamava antes, a gente ia com a mamadeira. Será que realmente é tão traumático, realmente dessa forma? Nós passamos gerações e gerações e gerações de cachorros muito felizes em nossas casas. Existe o desmame e o desmame social. Então esses cachorros muito felizes também nas nossas casas, eles não eram como hoje, com 30 dias, 40 dias a pessoa quer levar para ter aquele bebezinho dentro de casa e tratá-lo como um bebê. Esses cachorros iam para casa, conviviam com outros cães, no quintal, eles tinham essa noção aí, espécie específica. O que acontece entre o desmame nutricional e o desmame social? Cachorro. E o que acontece entre o desmame nutricional e o desmame social? A cadela ou a gata começa a deixar esse animal mais sozinho e sai. Ele brinca com a ninhada, ele aprende que quando ele morde o irmãozinho muito forte, o irmão reclama, ele para. O irmão aprende que se ele reclamar, o outro para. Se eu não dou essa oportunidade para ele, ele acha que por qualquer coisa ele tem que avançar. E quando ele está grande, ele pode machucar alguém. Então essa habilidade social precisa acontecer. Na fase que o senhor deu muita mamadeira ou teve essa interação, era uma infância diferente. Nos anos 70, eram animais diferentes. Era um quintal diferente, enfim, eram crianças diferentes. Então não era um animal que ia para uma casa e que ele ia ser o centro das atenções, ele ganharia tudo o que ele queria, ou que ele ficaria sozinho o dia todo. Então as condições que nós temos hoje são muito diferentes. Doutor, e aí vamos voltar à minha pergunta. Esse aí é o mundo dos sonhos, né? E o mal? Como é que é o mal? Cruzamentos, acasalamentos indiscriminados.
sem intervalo de descanso para essas matrizes. As matrizes, você fala, são as cadelas. Isso. É aquilo que a senhora falou de ser cafetão de cachorro, cruzando, né? Todo o cio, essa cadela, né, está aí em condições, está debilitada, nutricionalmente debilitada. Quantas ninhadas por ano uma cadela dessa? Num canil sério, uma. Não, eu tô falando do mal. Num canil clandestino, 2. Ele emenda... Todos os cios, 6 em 6 meses. 6 em 6 meses, ela acasala. E às vezes chegam a dar hormônio para poder incentivar o cio, para estimular o cio. Por isso que eu falo, tem que regulamentar. A gente precisa aplicar leis de maus tratos nessas pessoas. Precisa definir o que é realmente maus tratos. Pelo que eu estou entendendo de vocês, não é isso, não. Vocês não querem uma lei de maus tratos. Você quer uma regulamentação onde dentro da regulamentação já tenha lá um determinado ponto específico para os maus tratos, para o combate. Leis de maus tratos nós já temos. Ah, já existe. Nós já temos a 9.605. Ela realmente não é tão clara no que seriam maus tratos e crueldade, mas o Conselho Federal de Medicina Veterinária já emitiu uma resolução com vários exemplos aí de maus tratos e crueldade. Então nós já temos como até tipificar, classificar, exemplificar, nós já temos. O que é preciso realmente é um cuidado e uma regulamentação. Da atividade comercial. Da atividade comercial. Vamos perguntar uma coisa aqui. Além dessa questão da reprodução, ou seja, da cafetinagem de cadelas, eu gosto de chamar pecado, eu aprendi na igreja que pecado a gente chama pelo nome, não é isso? E as agressões, não com as matrizes, mas com os filhotes. Acomodação, desmame forçado. Nos canis clandestinos, nós observamos que as acomodações, a higiene, o trato com o filhote, ele não visa, em momento algum, bem-estar. Ele visa acelerar aquele processo para que o filhote saia das dependências do canil e alcance seu objetivo financeiro. Então, esse é o grande equívoco desses canis. Outro ponto que nós observamos, os cruzamentos indiscriminados misturando raças e um crime de estelionato, porque aí vende mestiços falando que tem raça pura. Ou fazem cruzamentos, como a doutora falou, buscando o micro, o toy, o pincher zero, que não existe isso no padrão racial. Então isso aí, você está degradando aquela raça. A partir do momento que você começa a mudar as características do padrão racial, que é objeto de estudo por anos numa instituição, no cânion local, o cânion do país, a partir do momento que você começa a alterar isso aí para atender uma finalidade comercial, você é um cafetão de útero de cadela. E aí vamos colocar agora essas vendas indiscriminadas, porque ele regulamenta os lugares de venda. Hoje, nós vamos falar no próximo bloco sobre a legislação e o processo político. Nós temos mais 3 minutos para a gente explorar isso aqui agora. A minha pergunta é o seguinte, me fale um pouco dessa venda que a gente nós vamos ali na praça, nós vamos na praça que dá acesso ao shopping, geralmente nas esquinas, nós vamos na feira da marreta, na feira pública, na feira especial, na feira de alimentos, nós temos na frente da pecuária, enfim, esses animais estão espalhados. Me fala um pouco sobre isso. Doutora, a senhora parece que animou mais. Ou deu um pouco mais de embrulho? Mas a gente está falando ali de filhotes, não é? Então, vamos comparar com uma criança. Uma criança, o senhor deixaria uma tarde inteira, um dia inteiro, embaixo de uma tenda, no sol, sem vacinas ali, todo mundo passando, pegando? Quais os riscos? Então, esse filhote, ele não tem proteção ainda nenhuma. Ele não está com as vacinas completas. Ele não está recebendo alimentação adequada. Ele não está numa temperatura adequada. Então, isso é A senhora tem informações, algum de vocês tem informação de morte desses filhotes? Sim. A gente fala que é o filhotinho, a gente passa, né, numa rua ali perto de um shopping, e aí a gente fala, te vejo segunda, passa normalmente no sábado, terça-feira no máximo está no consultório. Por quê? É muito comum, uma pessoa chega com um animal aí, com viroses da infância, você vai ver o histórico, eu comprei na rua porque eu estava passando, é bonitinho, e aí meu filho gostou e a gente parou e não teve jeito. E tem um outro problema com isso, o abandono, porque você compra por impulso. Todo filhotinho, gente, é lindo, realmente. E aí você compra por impulso porque ele é lindo.
mas aí ele cresce, mas aí ele faz sujeira, ele faz bagunça, ele dá trabalho. E aí a família descobre que não tinha espaço na vida dela para o animal. E mais, né? Um animal sem procedência, ele tem grande chance de ser um animal disfuncional. Então, a partir do momento que você adquire um Shih Tzu, para ele ser aquele cachorro extremamente dócil, tranquilo. Aquele que eu vi na casa dos meus colegas e gostei e achei que minha casa... Aí você compra ele no caminho do shopping, ali nas gaiolas, ele vai ser um animal disfuncional que vai agredir seu filho, que vai destruir sua casa. Porque uma outra raça está ali escondida e ela acaba operando. Também, até porque você não teve orientação de como criar esse animal. O Shih Tzu, ele tem a tendência a ser territorialista. Eu brinco que tem a síndrome do Shih Tzu macho filho único. Ele é territorialista e ele pode ter um temperamento muito difícil e até agressivo. Sendo que ele é um cão feito para ser um cão de colo. E é exatamente para entender um pouco melhor isso, em relação à lei que foi proposta em Goiânia, que eu quero discutir o processo legislativo, os estudos que foram feitos para essa lei. Acredito que uma lei, quando ela toca em tantas questões importantes, devem ter tido estudos muito aprofundados, devem ter chamado muitos técnicos, que é o que eu imagino que a Prefeitura de Goiânia também vai fazer, chamar técnicos, ouvir todos os envolvidos, mas isso vai ficar para o próximo bloco. E você permanece conosco. Você está no lugar certo. A gente vai se enfiando lá, ó. Olha isso. Ei! Ai, que delícia! De volta ao programa Controverso, terceiro e último bloco. Estamos conversando sobre bem-estar animal, criação e comércio. Em razão da lei que foi aprovada agora na Câmara Municipal de Goiânia e que foi agora para a sanção ou veto da Prefeitura Municipal, né? Gente, vamos conversar sobre o processo legislativo dessa lei. Eu acredito que uma lei dessa, que envolve tantos aspectos técnicos, deve ter tido muito estudo, muita pesquisa. Você teve acesso ao processo legislativo disso, doutor Cristiano? Eu fui informado a respeito dessa lei pelo vereador Anselmo Pereira, que falou para mim que estavam criando um Frankenstein na Câmara. E pediu, falou, olha, como você... na época eu não era advogado do Kennel Club, eu era só filiado. Isso lá em 2018. Isso. Falou, olha, vai lá e tome conhecimento porque é algo estranho. Eu fui ao gabinete do Zander, conversei com ele, falei do Kennel Club. Zander Fábio é o vereador... O autor do projeto de lei. Justamente. Conversei com o Zander e mostrei para ele que o projeto dele era totalmente inócuo. E o Conselho Regional de Medicina Veterinária, como é que ele ficou sabendo da lei? Sobre essa lei exatamente, nós não fomos procurados. O vereador Zander, inclusive, várias vezes já procurou o Conselho para outras propostas dele. O Hospital Veterinário, por exemplo, ele precisou muito de vocês, não? Ele tem entrado em contato, enfim, não só ele, mas outros legisladores. Há outros projetos de lei, inclusive estaduais, aí bastante completos, alguns tratando de comercialização, que foram feitos em conversas com o Conselho. Esse projeto estadual de quem que é? Nós temos um com a doutora Adriana Corsi e nós temos um projeto também do doutor Humberto Teófilo. Eles são concorrentes ou eles são excludentes? Eles são o quê? Não, tem o do doutor Humberto Teófilo, é um projeto de um código de bem-estar animal, o da doutora Adriana trata de comercialização, exatamente. Eles são complementares, talvez? De certa forma, tem matérias diferentes. Por que o Conselho de Medicina Veterinária ou a Associação dos Criadores, o Kennel, por que não apresentam uma proposta legislativa? Não cabe a nós apresentar, cabe a provocação e ajudar na criação dessas propostas. Nós estamos sempre abertos, recebemos, trabalhamos em conjunto aí com as casas que têm o interesse, estamos sempre à disposição. Você acha... Eu sou advogado voluntário também do Sinca Xerimbaba, que é o Sindicato Nacional dos Criadores de Pet. Eu quero saber esse nome de novo e eu peço depois a nossa técnica, porque eu vi isso no material de estudo. Tem que escrever o nome. Como é o nome? Sinca Xerimbaba, com X.
E nós temos um projeto. Eu vou me reunir agora com alguns deputados e alguns vereadores para apresentar o projeto, um projeto que visa a regulamentação da criação. Vou entregar esse projeto, uma cópia dele hoje, para a doutora poder fazer a análise e levar a apreciação do Conselho, porque, ao contrário do que o vereador Zander fez, nós achamos que um projeto de tamanha amplitude social, ele deve ser discutido com todas as esferas. Você fala que ao contrário. Então, que estudos que foram feitos para esse projeto? Da Câmara Municipal de Goiânia, para poder fazer a proibição de vendas? É o que eu quero saber. Qual a base científica para poder falar que o animal poderia ser vendido somente com 8 meses? Então não teve estudo? Não tem. Não teve nenhum relatório disso no projeto de lei? Eu debrucei na internet nos últimos 7 dias procurando algum estudo científico que falasse de 8 meses. Eu não localizei. Eu não encontrei esse estudo. Esses 8 meses, como médica veterinária, tem alguma procedência essa data de 8 meses para poder providenciar a venda? Não, na verdade, o ideal seria até 8 semanas. Após isso... Pode ter sido uma gafe? Pode ter sido um erro? É difícil saber, gente, e não dá para conversar sem a pessoa estar presente. Nós não sabemos quais estudos ele fez, com certeza teve uma boa intenção, certo? Nós não podemos dizer, mas... Um animal de 8 meses, ele vai ter sim mais dificuldades de se adaptar a um lar, especialmente se a pessoa comprar com alguma intenção de trabalho. Um animal de 8 meses já é uma criança de uns 8 anos, não é não? É quase uns... Ele já seria praticamente a adolescência do animal, pré-adolescência do animal. Já pré-adolescência, ou seja... Se eu estiver falando de um animal, por exemplo, de trabalho na lida com o gado, com essa idade ele já tem que ter se ligado ao trabalho dele. Então esse animal já não se presta mais para esse fim. E eu posso realmente ter um animal de trabalho. Então não tem base científica para esse desejo dos 8 meses do projeto, apesar que ele não consta da lei, viu, gente? Apenas só para citar. Isso, Nós temos informações de que o objetivo é que seja atingido com 8 meses, mas ele não conta do projeto. Mas lá também autoriza no projeto que seja vendido exclusivamente pelos criadores de canis. Isso não é bacana? Uma coisa muito importante a ser dita aqui, isso é fundamental. Primeiro, tem que parar com essa tentativa de demonizar a criação. Porque existe criação séria, existe criação clandestina. Então precisa parar. Tem que ter fiscalização. Justamente. Agora, um ponto muito importante não é discutir se a intenção do projeto foi boa, quais foram as intenções do Zander. A questão é, o projeto é inconstitucional. Ele fere legislação federal, ele fere a Constituição. Então vamos lá. O direito de livre comércio ele está sendo violado. Sem uma regulamentação federal, há uma violência à Constituição. Aí o senhor saiu do ponto de vista emocional da relação com os animais e foi para o semovente. Justo. E foi para o semovente. Mas enquanto não mudar isso, o Código Civil prevê, é semovente. Então, assim, enquanto a legislação federal brasileira tratar dessa forma, qualquer legislação municipal ou estadual que tentar modificar isso daí, ela é inócua. E isso é que eu tentei mostrar para o vereador. Não adianta as pessoas, porque de uns dias para cá começaram a mandar mensagens extremamente ofensivas, achando que o trabalho que eu venho fazendo, que o Kennel Club vem fazendo, é contra os animais. Não, é a favor da regulamentação e sim, regulamentando, gerando bem-estar, mas com legislação que seja válida. Sobre a questão da proibição do município para equilibrar esses grupos e assim por diante, a legislação que está sendo proposta, ela visa combater a venda em lugares inapropriados. Também não vai funcionar. Isso sim, cabe ao município fiscalizar e não autorizar que seja vendido em feiras, e se caso alguém tenha uma licença, que o município revogue essa licença. A partir do momento que eu coloco o animal num logrador público, no sol, falta de água, sem as vacinas, eu já estou incorrendo no crime de maus tratos. Nós já temos legislação para isso. Então, o que o legislador precisa parar de inventar é ficar colocando chifre na cabeça de cavalo, é criar uma legislação, principalmente em período de eleição, para poder fazer algo que nós já temos uma legislação específica. Então, aplique-se.
Então, telespectador, o que ele precisa entender é, se a questão é do maus tratos, já existe suporte legal bem definido. Sobre a venda de animais, os estabelecimentos que comercializam animais vivos precisam ter um responsável técnico médico veterinário. E esse responsável técnico precisa garantir que esse animal tenha essas condições mínimas de E bem-estar. a questão da lojinha, que o animal fica lá na gaiola, o pessoal vai embora sábado à tarde, só volta segunda. Se isso acontece, esse responsável técnico tem que ser penalizado. E aí o conselho fiscaliza se isso está acontecendo, atua eticamente sobre esse médico veterinário e também os fiscais municipais devem atuar. Ou seja, como tudo mais no Brasil, o problema é o sistema funcionar. Exato. Agora, vamos ver, você disse legislação constitucional. Aonde na Constituição? O livre comércio. A Constituição não garante o livre comércio. O senhor tem o direito de criar e vender. A Constituição garante o livre comércio. Animal é o quê? É um ser semovente, não é? Uhum. Ou seja, eu exerço a propriedade. Se eu tenho uma garantia constitucional de livre comércio, tenho uma garantia do Código Civil de propriedade, como que uma legislação municipal vem proibir? É isso, gente. Mas a regulamentação da atividade econômica, ela é por parte do município. A municipalidade, ela pode não permitir que você desenvolva naquela localidade, dentro do código de postura, dentro de todo o arranjo produtivo local, né, da organização econômica, ela pode dizer, olha, nós não queremos isso acontecendo na nossa cidade dessa forma. Ela teria o direito disso. Ela teria. Desde que ela crie condições específicas. Ele pega e não te dá, a autorização de funcionamento. Justamente. O que o vereador deveria ter preocupado era mostrar que aquele lugar não tem que ter a condição de funcionamento em virtude de estar fora das questões, por exemplo, cometendo maus tratos. Agora, lembrando também que a atividade de comercialização de animais ela é prevista no CNAE, que é o Cadastro Nacional, né, de Atividades Econômicas. Então, existe essa atividade específica legalizada. Não poderia ser, então, proibida, né? Seria crime contra a atividade econômica. Aí, a partir desse momento, o município, ao fazer isso, está cometendo um crime contra a atividade econômica. Deixa eu te perguntar. Vocês me falaram aqui de vários ilícitos que são praticados por esses vendedores que vendem no meio da rua, não é? Como tem sido a fiscalização municipal a esse respeito? Vocês viram a Câmara Municipal agindo em algum sentido? Por exemplo, nesse projeto, fazendo uma visita em loco, percebendo de onde que vêm essas pessoas? Por exemplo, se esses vendedores são de Goiânia ou não? Esse projeto ele não é fruto de estudos. Isso aí é claro. Esse projeto ele veio de 2018 para cá se arrastando e ele apareceu justamente na época da eleição. Nós sabemos que o responsável pelo projeto, a base de militância dele são as protetoras. Então, o que acontece aqui nós temos um projeto eleitoreiro sem estudo técnico nenhum. Não houve consulta ao conselho, não houve consulta aos criadores, na figura do sindicato ou do Kennel Clube de Goiás. A partir do momento que você deixa os pilares de informação fora do processo legislativo, o processo já está totalmente eivado, totalmente contaminado. Então, o que nós temos é uma legislação meramente eleitoreira. Eu estou ficando um pouco confuso. Afinal de contas, essa legislação e a municipalidade, através da Câmara Municipal e a Prefeitura, eles estão querendo dificultar ou impossibilitar a criação de animais e venda? A legislação, na verdade, fala sobre a venda e, com certeza, isso trará um reflexo na criação. Então, havendo uma certa dificuldade na venda, as pessoas criariam menos, estimulando a adoção. E eu acredito que é importante educar a população. Educar a população tanto para adotar ou para comprar. Como eu já falei, escolhendo a melhor espécie para aquela família, a melhor raça para aquela família, ou se for o caso de adoção, o melhor perfil dos animais que estão em adoção para aquela família e conscientizando dos custos que eles vão ter, desde ao adquirir o animal, até com todos os cuidados de saúde por toda a sua vida, pela velhice. Hoje os animais vivem aí 16 anos, então é uma responsabilidade
de longo prazo. E a legislação, ela trata apenas da venda, mas não da educação. Então é muito positivo que tenha esse olhar hoje para o bem-estar animal, para o comércio, mas é muito importante que ele venha acompanhado da educação, para que a população possa exigir, até que mais que leis, mas que moralmente as pessoas que criam e comercializem os animais se preocupem com o bem-estar. Doutora, esse tipo de proibição, o que vai fazer com que os criadores sejam meio que amarrados, ele dificultaria que raças como o fila brasileiro pudessem se desenvolver? Não, se você for ver como as pessoas buscam esse animal. Na verdade, os criadores vão precisar ter um espaço muito maior aí de marketing, de demonstrar essas raças. Sim, se eu for pensar que as pessoas estarão vendo menos as raças, porque muitas vezes a pessoa decide a raça que ela quer comprar quando ela vê o animal ali exposto. Mas é muito importante que onde esse animal esteja exposto, tenha alguém que saiba explicar o que é exatamente essa raça, esse temperamento, para que a pessoa faça uma compra consciente. Sobre a última questão que eu gostaria de ver é exatamente sobre a atividade econômica. Proibiu em Goiânia, mas Senador Canedo, Guapó, Aparecida de Goiânia, novamente Aparecida na nossa cola, a pessoa vai desenvolver lá, criar lá, e como é que fica todo esse fluxo econômico, toda essa atividade produtiva? Você vê que vai acontecer o quê com isso? Aumentou o número de cães abandonados, aumentou a clandestinidade e fomentou o comércio nas cidades vizinhas. Só isso que aconteceu. Os criadores migraram seus canis para as cidades onde era permitido e continuam comercializando. Pagando muitas vezes o imposto é menor, com menos fiscalização. Algumas cidades deram incentivo. Então, comercialmente, é um atraso para Goiânia. Ou seja, é mais uma atividade econômica que sai de Goiânia em razão de... Então você entende que houve total ausência de estudo, de planejamento dessa lei? Como eu já afirmei, é um projeto que eu vejo com uma intenção relativamente boa, mas com a finalidade eleitoral. Nós, do Kennel Clube de Goiás, do Sindicato dos Criadores, apresentaremos um projeto para vereadores, deputados que queiram realmente abraçar algo mais técnico. É um projeto elaborado por 15 advogados, inclusive a Janaína Pascoal já revisou esse projeto e deu o ok dela para o projeto. Vou entregar em mãos hoje ainda e espero ter a participação e o aconselhamento do Conselho de Medicina Veterinária e nós vamos, modéstia à parte, mostrar como que se faz um projeto envolvendo todas as partes. Doutor Cristiano, te agradeço muito, muito mesmo esse programa de hoje, né? Porque eu acho que ele toca bastante de interesses que entram dentro da nossa casa. O nosso animal de estimação, ele realmente, a gente acaba abraçando ele como alguém da nossa família. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, agradeço demais a doutora Ingrid também ter participado, que ela sempre engrandece os eventos da OAB e por onde ela passa. Essa oportunidade que você deu foi maravilhosa, porque é a primeira vez que nós, os criadores, estamos podendo falar sem uma edição que nos prejudique, porque todas as outras entrevistas nós fomos cerceados do nosso direito de falar a verdade, porque as falas foram cortadas e ficou parecendo que criador estava atuando contra a criação. Então, é uma crítica que eu faço também à imprensa, para que se espelhem modelos mais democráticos de programas. E eu te agradeço demais por essa questão de oferecer democracia também para os criadores. Vocês não sabem disso, mas nós colocamos ao longo dos intervalos comerciais, nós colocamos imagens de canis e desses animais sendo cuidados. Doutora, muito obrigado pela sua presença e espero tê-la aqui para a gente conversar um pouco mais profundo sobre esse assunto. Com certeza, eu agradeço também esse espaço, né, para que a gente possa falar, como o doutor disse, sem corte, sem edição, então para que a gente possa realmente expor um raciocínio completo. É muito bom ter um representante do Kennel Clube para que a gente possa diferenciar criadores e criadores, para que a gente possa também falar sobre animais de abrigo. Eu acho que
É importante que as famílias entendam que os animais estão nesse ponto, eles já não são coisas mais, eles são entes familiares e nós temos aí, para todos os públicos, para todos os desejos, nós temos a melhor opção de animal, seja adoção, seja compra, seja um animal de trabalho, mas a gente só vai conseguir sucesso nessas relações com informação. Então, se a gente puder usar esse espaço para informar, para educar as pessoas, eu acho que todos se enriquecem. Eu agradeço muito porque esse espaço permitiu isso. Muito obrigado para vocês. E esse é o programa Controverso. Permanece conosco. Você está no lugar certo.